Com vocês, novamente, Geografia na Veia. Olá, pessoal! Mais uma vez estamos juntos para mais uma aulinha de Geografia. Geografia na Veia, com a Veia, Geografia na Veia. Hoje nós vamos falar de fuso horário no Brasil. E para falar de fuso horário, a gente precisa retomar alguns conceitos que nós já vimos. O primeiro, rotação. A rotação da Terra, ela tem um período de 24 horas. É o movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo. E a circunferência da Terra, 360 graus. Ou seja, para que a Terra possa girar em torno do seu próprio eixo 360 graus, ela demora 24 horas. Imaginando que eu tenho o Sol, aqui é dia, aqui é noite. Então, conforme eu tenho esse movimento, eu determino dias e noites. Interessante isso por quê? Porque 360 dividido por 24 horas, eu encontro o número 15 como resultado. Ou seja, cada 15 graus vão corresponder a 1 hora de diferença. Aqui nós temos um mapinha de fuso horário e vocês vão perguntar: ah, mas ali está passando, mas não está obedecendo justamente a linha do meridiano. Claro, né? Alguns ajustes precisam ser feitos para que um país não fique cortado ao meio, metade uma hora, metade outra, a não ser, lógico, os países com grande extensão territorial, como é o caso da Rússia, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Brasil. Mesmo assim, nós precisamos seguir pelo menos algumas linhas de fronteiras de estados, tá? Isso só não ocorre no Brasil no nosso último fuso, que eu vou explicar mais para frente. Bom, a seguir, você já entendeu que a Terra é essa mexerica. E essa mexerica dividida em gomos de 15 graus. Como que eu faço, então, para localizar o horário de um país que está distante do nosso? Temos algumas regras básicas. A primeira, saber a distância dos pontos em graus. Então, se eu estiver em São Paulo, eu estou a 45 graus oeste. Para onde eu quero ir? Então, eu preciso saber para onde eu quero ir e em que grau ele se localiza. Se eles estiverem no mesmo hemisfério, os dois estão no hemisfério oeste, nós vamos subtrair, tá? Se estiverem em hemisférios diferentes, ou seja, São Paulo no oeste e você vai pegar lá a Polônia no leste, você vai precisar somar. Por que isso acontece? Lembrem que o meridiano de Greenwich, ele é o zero. Então, se eu estou no mesmo hemisfério, eu vou contar a distância de um grau para o outro. Se eu estou em hemisférios diferentes, eu vou contar também a distância de um para o outro, só que passando pelo zero. Preciso somar, tá bem? O que nós fazemos? Encontramos a distância em graus. Nós falamos que cada hora representa 15 graus. O próximo passo é dividir esse número de graus por 15. Com essa conta, nós vamos saber quantas horas de distância está um país do outro, uma localidade da outra. Observar a direção seguida. Por quê? Porque ela pode estar para leste ou para oeste do ponto de partida. Se ela estiver para leste, nós vamos somar o resultado, somar as horas. Se ela estiver a oeste, nós vamos subtrair as horas. Lembrar, gente, sempre que o tempo de viagem eu sempre somo. Eu não viajei por 10 horas e depois eu desconto 10 horas do resultado. Ninguém volta no tempo por enquanto, tá bem? Quando o resultado ele somar mais de 24 horas, então fiz os cálculos, a distância, 50 horas de um lugar para o outro. O que eu devo fazer? Eu divido por 24 para descobrir quantos dias e quantas horas eu devo acrescentar ali no meu horário inicial, tá certo? Então, nós temos lá 24, vou dividir por 24 horas, deu 50, vou dividir por 24 horas e vou encontrar 2 dias de diferença e mais 2 horas, tá bem?
o resto seriam as horas, que é o que eu acabei de falar. Bom, vamos fazer um exemplo, né? Porque é muito complicado pegar tudo isso assim de uma única vez. Mas o conselho que eu dou é: sigam as regras. Pega a regrinha e vai conferindo se tudo que está ali você já fez, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos no caderno de vocês aí uma questão que fala o seguinte: o avião Concorde decola de Londres, 51 graus, 30 minutos e 30 segundos norte e 0 graus, 7 minutos e 32 segundos oeste. Espera aí, o que eu tenho que levar em conta? A latitude ou a longitude? A longitude. Então, essa primeira informação, que é norte, ela não vai ser utilizada, tá bem? E ele voa diretamente para o Rio de Janeiro, 22 graus, 54 minutos, sul, e 43 graus, 12 minutos, oeste. O número que eu vou usar também é o oeste, porque eu estou, né, no hemisfério oeste de longitude. Em sentido contrário da rotação da Terra, onde pousa após 4 horas de voo. Então, aqui eu já tenho o tempo de viagem. E eu sei que, pela regra, o tempo de viagem é sempre mais. Qual é a hora local na capital carioca, Rio de Janeiro, no momento da aterrissagem desse avião? Supondo, nesse caso, que não haja vigência nas duas cidades do horário de verão. O horário de verão é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, porque se a localidade para onde a gente se desloca tem horário de verão, ou nela ou na gente, nós temos que levar em conta essa diferença, tá bom? Então vamos lá, como que a gente precisa iniciar isso aí? O que levar em conta, a latitude ou a longitude? Claro que é a longitude. Lembra da mexerica? Os gominhos da mexerica, tá bom? Assim nós temos Londres 0, Rio de Janeiro 43. Vamos observar melhor isso, olha lá, Londres e Rio de Janeiro. Se a gente sabe que esses fusos horários eles são divididos de 15 em 15 graus, olha o que eu tenho aqui, ó, linha de 15, 30, 45, 60. Mais para frente, quando a gente trabalhar exclusivamente com o Brasil, vocês vão ver que o Rio de Janeiro está no horário de Brasília. Então, consequentemente, nós vamos levar em conta aí esses 45 graus, tá bem? Uma outra visão para vocês, olha, meridiano de Greenwich, aumentando as horas, né? Então, se eu saio de 45 para cá, olha lá, eu aumento as horas, e se eu faço o sentido contrário, eu subtraio as horas. Olha lá que eu estou no sentido contrário, eu estou saindo de Londres e vindo para Rio de Janeiro. Vamos dar sequência. Quando a gente fala desse fuso horário do Brasil, nós vamos entender que nós temos no Brasil, olha aqui, o primeiro fuso, que é menos 2 horas de Greenwich, que é o primeiro nosso, as ilhas oceânicas, gente. Então, essa parte das ilhas oceânicas que nós já trabalhamos quando falamos de relevo marinho, tá bem? Então, isso vai pegar, ó, arquipélago de São Paulo, São Pedro, Fernando de Noronha, Atol das Rocas, as ilhas de Trindade e Martim Vaz. Olhem que ele faz o contorno no Nordeste brasileiro. Para quê? Para que esses estados não sejam cortados com um fuso horário, para o litoral ficar no horário e o resto ficar em outro, tá? O nosso segundo seria menos 3 horas, que é o horário de Brasília, que pega grande parte, né, do Brasil, pegando toda essa faixa litorânea, olha que bonitinho. O terceiro fuso, menos 4 horas, pega a região amazônica, olha lá, Mato Grosso do Sul, é o terceiro fuso. E o quarto fuso, que seria menos 5 horas, pega o Acre e algumas áreas do oeste da Amazônia, tá bem? Então, aqui só para verificar, ó, se aqui fosse no litoral brasileiro, no litoral não, nas ilhas oceânicas, se nós tivéssemos aqui o horário de 10 da manhã, em Brasília, eu estou indo para oeste. Em Brasília, 9, na Amazônia, 8, no Acre, 7, tá? Indo para oeste. Se aqui
em Manaus nós tivéssemos às 14 horas, em São Paulo seria 15 e em Fernando de Noronha 16, tá bem? Então é sempre lembrar das regras básicas. Vamos continuar então, nós tínhamos uma distância de 43 graus, vamos dividir aí, vamos encontrar as 3 horas de diferença. Verificar a direção seguida, que direção nós estamos colocando aí? De oeste, nós estamos saindo de Londres e indo no sentido oeste. Se em Londres o relógio marcava 12 horas, que horas serão no Rio de Janeiro? Então eu tenho que fazer 12 horas menos as 3 horas do fuso horário. Né? Nós estamos 3 fusos de diferença de Londres. Então 12 menos 3 igual 9 da manhã. Terminou? Não. O que está faltando? Se nós formos buscar a regra, nós vamos verificar que a gente tem que acrescentar o tempo de viagem. Qual era o tempo de viagem? 4 horas. Então, 9 horas mais 4 horas, 13 horas. Conseguimos achar a nossa resposta. Tentem fazer os exercícios, tá bem? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do sistema de fuso horário no Brasil. A gente já comentou que nós temos aí, 4 fusos no Brasil. 4 fusos no Brasil. Vocês vão poder observar em alguns textos, né, que vocês procurem por aí, durante um período nós tivemos apenas 3. O último fuso horário do Acre, ele foi retirado, tá? E nós ficamos com 3 fusos, mas não deu certo e a gente voltou a adotar o nosso horário do Acre, tá bom? Então, nós temos o horário das Ilhas Oceânicas, o horário de Brasília, o horário de Manaus e o horário do Acre. Por isso que quando a gente tem horário de verão, nós adiantamos 1 hora. E essa região centro-sul, mais para o sul do Brasil, que fica próximo ao Trópico de Capricórnio, ela usa o horário de Fernando de Noronha. Isso nós vamos ter que entender por quê? Porque a área que está próxima do Equador, ela tem uma iluminação mais constante. Já nas áreas próximas ao Trópico de Capricórnio, nós vamos ter uma maior incidência dos raios solares no período de verão. E para aproveitar essa maior incidência, é usado o horário de verão. Isso não acontece só aqui no Brasil, não. Na Europa, nós também temos países que adotam o horário de verão, tá bem? Agora é o horário do meu chá inglês. Eu tenho um aluno que vai virar quando vir essa canequinha, porque eu ganhei dele, tá bom? Bom estudo para vocês. Até mais. Lembrem, tarefas, simulados, exercícios, façam tudo o que estiver ao alcance para treinar fuso horário. Um grande beijo para vocês, um gole de chá. Estou morrendo de saudade. Beijo!